Hey, meus amores! Mais uma aula aqui do nosso desafio tutorial da Mamá. Hoje temos uma pele muito poderosa, um reboco de qualidade, uma pele de alta cobertura e alta performance, assim, perfeita para cobrir todas as imperfeições, marquinhas, manchinhas, tudo que você quer disfarçar. É aquela pele apropriada para aquela festa especial, para aquele casamento, para você não ter mais que se preocupar. Putz, tem um casamento no interior, não conheço nada lá. Quem vai me maquiar? Amor, você mesma. Acabou esse problema na sua vida, viu? Acabou. Porque você é autossuficiente, você é poderosa, você pode. E se eu conseguir sozinha, sem nenhum curso, sem nada, só aprendendo, assim, ó, no tete a tete do vídeo, você também vai conseguir. E uma coisa que eu deixo de dica, eu vou falar, refalar em todos os vídeos. Pra você aprender, é muito essencial que você exerça, que você pratique tudo que eu vou ensinar aqui nessa aula. Se você quiser assistir uma vez, tomar nota e depois assistir outra e praticar, é só praticando mesmo, na prática ali, ó, entendendo qual a sua dificuldade, onde você tá errando, onde você tem que melhorar, que você vai atingir aquele resultado super esperado e vai chegar na festa, no evento, com aquela maquiagem que vai todo mundo falar: ah, quem maquiou você? Eu mesma, amor. Beijocas. Bom, antes de iniciar essa aula, queria falar pra você, se você quiser ainda indicar pra alguma amiga sua, compartilhar com alguém que você acha que tá precisando desse tipo de conteúdo, compartilha, só que pede pra ela ir lá no meu perfil do Instagram e se inscrever num link que tem lá, colocar o e-mailzinho ali e se inscrever, porque essas aulas que eu tô dando aqui são dicas super preciosas e muito exclusivas, só pra quem realmente se inscrever ali, tiver interessado, quiser fazer parte dessa nossa comunidade. Bom, então chega de mimimi, que tem muito conteúdo nessa aula, vai ser muito importante pra você. E eu falo que a preparação de pele é a coisa mais importante na maquiagem e o processo é o mesmo, desde uma pele básica até uma pele tipo essa que a gente vai fazer hoje, mais carregada, maravilhosa, completa. A única diferença são os produtos de alta performance que você vai usar hoje, de alta cobertura, e a quantidade que você aplica, as camadas, a quantidade de passos. Então tem uma boa aula e bora começar essa maquiagem. Hoje eu já tô com a pele hidratada, que acho que vocês já entenderam qual que é a preparação de pele que nós temos que fazer antes da maquiagem, né? Sabonete líquido pro seu tipo de pele, pra fazer uma limpeza bem profunda, tônico ou água micelar, hidratante, protetor solar, e aí a gente pode começar com a maquiagem. Promete pra mim que você vai fazer isso sempre? Todas as vezes que você for fazer sua maquiagem, você vai preparar sua pele antes? Pensa que não é só uma preparação, não é só pra sua maquiagem durar mais, mas sim pra sua pele ficar cuidada. Porque a gente tem aquele mito de que maquiagem estraga a pele. Na verdade, não. Na verdade, não. O que estraga a pele é a falta de skincare. Então, o skincare antes e o skincare pós. Muito importante. E hoje vamos fazer um reboco daqueles. Quando usar este reboco e como fazer. É uma maquiagem que eu usaria mais pra noite, pra um evento especial, pra uma festa. Sim, ela pode ser usada durante o dia se você tiver uma ocasião pra isso. Se você for fazer fotos, se for um dia que você precisa que a pele fique impecável, cubra todas as imperfeições, não pode aparecer nenhuma manchinha, nenhuma marquinha, então tá super apropriado. Aí a gente carrega um pouco menos da quantidade de pó e também nos olhos, se for uma maquiagem para dia. Eu vou falando isso ao longo da preparação. Então, de primer, vou usar esses dois primers, que é o da Smashbox, Oil e Shine Control, e esse outro aqui da Givenchy, que é o Tentacle 2, ele é um primer iluminador. Vou explicar o porquê que eu vou usar os dois. Esse primer aqui, Oil Control, ele vai nivelar a sua pele, fechar os seus poros e vai controlar a oleosidade. Onde a gente produz mais oleosidade, na maioria dos casos, né? Na zona T, então é onde a gente vai aplicar esse primer aqui. Mamá, aplico o primer no rosto todo? Sim. Inclusive, eu aplico bastante aqui abaixo dos olhos, porque vocês vão entender que vai ser essencial pra gente corrigir olheiras, tá? Então, no rosto todo, esse primer. Porque ele não só vai segurar a oleosidade, mas também ele vai deixar a sua pele mais nivelada. Então, é importante que todo local onde você vai aplicar maquiagem, o primer esteja aplicado antes pra nivelar a pele. E você vai ver que a espalhabilidade da base é muito mais fácil depois de aplicado o primer. Minha pele tá bem sequinha aqui já, ela já tá mais aveludada, que é o efeito que dá esse primer. Ele é da linha Photo Finish, que é uma linha, pra quem não sabe, é ideal
para eventos, foto, vídeo e tudo mais. Inclusive, uma curiosidade, a Smashbox é a marca que inventou o primer. Então, pensa se o primer deles não tem uma tecnologia super incrível. Eles têm uma cartela imensa de primers para diferentes efeitos e diferentes situações. Então, é uma marca que eu super indico vocês investirem. O primer da Smashbox, ele rende bastante, então o produto dura mais tempo e eu tenho certeza que vai mudar o resultado da sua maquiagem, senão não estaria te indicando aqui. Agora, com o primer iluminador, eu vou aplicar em todo o meu rosto. E aí vocês vão entender por que eu gosto de aplicar o primer iluminador em todo o rosto também, não só nos pontos onde eu gostaria que ficasse mais iluminado. Vou passar com a mão mesmo agora e eu vou explicar o porquê que eu escolhi este primer mais bronze. Acontece que a cor dele, por ser mais puxada pro bronzeado, alaranjado, avermelhado, acaba por disfarçar algumas manchinhas. Por exemplo, as manchas mais arroxeadas, como olheiras. Quando eu operei o meu nariz e eu fiquei super roxa, eu usava do primer iluminador pra esconder as minhas olheiras junto com um batom vermelho, que era o que eu tinha no momento, porque eu não tinha nenhum primer colorido específico pra olheira. E o batom vermelho é um truquinho também muito legal que a gente pode usar. E aí eu vou dizer pra vocês onde e quando usar o batom vermelho, ou no caso um corretivo mais salmão ou mais amarelado, que é pra corrigir espinhas, tá? Se for no caso de corrigir acne, eu aconselho ter um corretivo colorido mesmo, um corretivo verde, porque o verde neutraliza as manchas mais avermelhadas. No caso, o das olheiras seria um tom mais amarelado, mais puxado pro pêssego, salmão. Então eu tô com umas olheirinhas bem expressivas e vocês podem ver que da minha pele, do começo do vídeo pra agora que eu apliquei o primer iluminador, já mudou e deu uma leve disfarçada. Então quando a gente aplica esse primer, ele vai fazer mais uma máscara. Agora eu vou usar um corretivo da Fenty Beauty, que eu tenho, que é mais puxado pro amarelo, é o corretivo mais amarelado que eu tenho. O ideal é que você tenha mesmo um corretivo amarelo se você tiver problema com bastante olheira. Tem um da Mary Kay que é meu preferido, só que infelizmente acabou. E esse daqui é bem parecido, então por isso que eu trouxe ele pra mostrar pra vocês. Vou aplicar ele sim antes da base e vou explicar pra vocês por quê. Existem dois tipos de corretivos diferentes. O corretivo de correção e o corretivo de iluminação. Já expliquei pra vocês aí o que é o corretivo de correção. São esses corretivos coloridos, corretivos mais amarelados pra neutralizar olheiras. Esses corretivos de correção, eles são mesmo pra corrigir aquela mancha, aquela marquinha que a base não foi capaz de corrigir. Ou no caso, se for algo mais intenso como a gente tá fazendo agora, pra corrigir por baixo da base. E aí eu te explico o porquê que tem que ser por baixo da base. Porque senão, amor, como que você vai neutralizar a cor verde em cima da sua base? Tipo, não tem como. Então a gente aplica primeiro o corretivo colorido ou amarelado, se for no caso das olheirinhas aqui, e depois nós aplicamos a base. E aí você vai ver que a cobertura já vai ser outra, já vai ser bem mais completa, aquele rebocão. Existe um outro viés de corretivo de correção também, que seria um corretivo do tom da sua base, exatamente. E aí esse nós usaríamos após a base, antes de iluminar. Vocês querem uma pele de qualidade, uma preparação de pele completa, perfeita, que não vai dar pra ver nada por baixo? Então tem que fazer camadas. Vou usar hoje duas bases pra chegar num tom ideal. Como eu falei pra vocês, é sempre legal misturar as bases pra que a gente consiga um tom mais neutro e mais próximo do nosso tom de pele. Porque às vezes uma base só não vai chegar no tom da sua pele. E aí se fica claro demais, por exemplo, pra escurecer, é muito difícil. É quase que impossível, tá? Eu digo pra você que sempre estoura no flash. Bom, então as bases são essas duas aqui da NARS. Essa daqui é a All Day Luminous, que é uma base super de alta cobertura, super, super, super. E ela é mega fluida. Vocês vão ver quando eu colocar na minha mão. E a outra base é a Sheer Glow Foundation. Eu vou misturar essa porque ela tem um tomzinho um pouco mais escuro e porque ela tem um brilho mais glow. Porque aquela pele mate, secona, esturricada, assim, sem viço, eu acho que não cabe mais pro momento que nós estamos vivendo. E também não cabe mais pra tendência de maquiagem que nós estamos apostando. Por mais que a maquiagem seja mais sequinha, pra diminuir oleosidade, olha isso, olha como escorre.
a gente sempre opta por algo que dá viço, cara de saúde, cara de viva, não aquela cara seca de morta, sabe? Ó, misturei 2 tons pra vocês entenderem. E eu vou aplicar hoje com a esponja. Então eu bato a esponjinha aqui no dorso da minha mão e vou levando pro rosto. Agora vocês vão reparar que a olheira vai praticamente sumir. E aí, se ela não sumir, a gente vem com o corretivo da cor da base pra terminar o trabalho, entendeu? Isso vale pra qualquer manchinha, tá? Melasma também, sarda. É só você adaptar a cor do corretivo de correção, ideal para o tipo de mancha, a cor da mancha que você vai esconder. Eu escolhi essa base da NARS mais líquida justamente para falar sobre isso com vocês. Não é porque a base tem alta cobertura que ela tem que ser grossa. E eu acho que a maquiagem de alta cobertura mais sofisticada que existe é a que não parece que você tá com aquele rebocão. Porque o quanto mais grossa e mais pesada for a sua base, mais ela vai ficar aparente na sua pele. Então, quanto mais grossa, mais camadas vai fazer, mais vai ficar aparente a maquiagem. E a tendência de craquelar também é muito maior, porque ela não se funde tão bem com a nossa pele. Então, procurem bases de alta cobertura que tenham texturas leves. A textura da base é algo completamente diferente da cobertura. A textura é uma coisa, a cobertura é outra. E por que eu escolhi a esponja para aplicar a base da maquiagem de hoje? Porque eu acho que bases que tenham alta cobertura têm um melhor desempenho quando aplicadas com a esponja. Eu sinto que é mais fácil de você esfumar, da base se fundir na sua pele e não ficar tendo aquele problema de marquinhas de pincel, das sardinhas, tal, porque realmente a maquiagem ela é mais condensada, ela tem mais pigmento. Então, por mais fininha que seja a base, o pigmento é mais concentrado. Para marcar nas sardinhas do pincel, é 2. E aí eu acho que a aplicação com a esponja é muito mais rápida, mais fácil, mais precisa. Nunca esqueça do queixo, aqui do maxilar, do pescoço, tá? Olha eu aqui, ó, usando o lencinho umedecido que eu falei na primeira aula, já para tirar esse excesso de base da minha mão e não correr risco de eu me sujar também, sujar a roupa, sujar, enfim. Agora fala pra mim se a pele não tá um papel em branco, sem manchinhas, sem marquinhas. Só que eu vou usar esse corretivo de correção da cor da minha base para mostrar pra vocês esse passo também e como dá a diferença, como ainda complementa essa maquiagem. Então eu escolhi esse aqui da Dior, que é o Dior Skin Forever, e ele é do tom mesmo da minha base, então quando eu aplicar aqui ele vai dar uma cobertura ainda mais intensa, só que não vai adicionar cor e não vai iluminar, porque ainda não é a hora de iluminar, e eu vou explicar isso pra vocês. Ó, ele é exatamente do tom da minha base, só que só pelo fato de você tirar a mancha, olha como já abre o olhar, já ilumina, é chocante. O corretivo também tem que ter uma alta cobertura, tá? Porque a gente tá falando de uma maquiagem reboco, uma maquiagem de alta cobertura que vai cobrir todas as suas imperfeições, tudo aquilo que você não gosta ou que você não quer mostrar. Agora sim, eu tenho uma mega cobertura. Uma coisinha que eu gosto sempre de passar quando eu tô preparando a pele é um hidratante labial, porque eu acho que já vai preparando o lábio também pra receber depois batom, gloss, enfim, o que a gente for aplicar. Bom, agora acabou o corretivo, mamá? Não acabou o corretivo. Vamos para o corretivo de iluminação, porque agora a gente vai fazer o quê? Luz e sombra. A gente vai dar contraste e profundidade para o nosso rosto. Então eu escolhi esse corretivo aqui da Tracta, que é um corretivo muito bom de alta cobertura. Ele tem efeito mate. Então eu acho que vocês podem, por exemplo, comprar desse corretivo todos esses passos que eu falei, porque é um corretivo muito de qualidade e tem um preço super bom. E assim você consegue ter mais de uma cor. Onde nós devemos iluminar? Abaixo dos olhos, aquele triângulo que a gente já aprendeu. É importante falar pra vocês também da textura do corretivo. Não adianta você usar a base mais leve se o corretivo for pesado. Optem sempre por produtos líquidos, sempre, porque assim, base, corretivo tem de tudo quanto é jeito. Cremoso, líquido, em pó, tem de tudo quanto é jeito aí no mercado. Só que os produtos líquidos são mais fáceis de você manusear. E é como eu falei, não adianta ter a base leve e o corretivo pesado, senão você não vai conseguir o efeito que você quer. Ainda mais nessa região, porque a gente aplicou muito mais produto do que no resto do rosto. Só finalizando os pontos pra iluminar também o queixo. Eu gosto um pouquinho no arco do cupido, mas bem pouquinho. E trago aqui pra testa. Sempre faço essa flechinha aqui,
que é a nossa zona T. Com a mesma esponja, não precisa tirar o produto da esponja, vai, que ela vai se fundindo, né? Os produtos vão se fundindo, a base, o corretivo, tudo que você aplicou. Eu gosto sempre de deixar essa parte dos olhos por último. Por quê? É muito importante deixar todos os produtos secarem, como eu expliquei pra vocês. E aqui na parte dos olhos, como tem mais acúmulo de produto e também a gente precisa de uma cobertura maior, se eu tirar o produto antes da hora de ele já ter penetrado, já estar se fundindo com a minha pele, com a base que eu apliquei, ele vai sair. Então não vai dar o efeito que eu quero. Então eu deixo sempre a parte dos olhos por último, tá? Então, ó, nariz e testinha. E é importante também vir com a esponja, onde não é a ponta, onde não tem o produto mais acumulado, e vir esfumando, pra não ficar aquela coisa tão marcada. Porque o contorno muito marcado não tá mais tão em alta, não é mais tão cool, sabe? Eu tô ensinando aqui pra vocês o que tá em alta no momento, com as tendências de maquiagem, né, do mercado. Enfim, então vamos para os olhos agora, né? Já deu o tempinho do produto grudar aqui. É muito engraçado, porque eu não tô mais acostumada a fazer essa maquiagem super de alta cobertura por conta do momento atual que a gente tá vivendo, pandemia, não sai muito de casa. Eu tenho cada vez usado maquiagem mais natural. Só que é muito importante saber a maquiagem completona, porque quando eu tiver um casamento de novo, alguma festa, isso serve pra você também. Você vai saber, você vai usar tudo isso que eu tô te ensinando aqui. Ah, ó, esqueci de um ponto do corretivo, que é super importante, que é aqui entre o maxilar e o malar, que eu ensinei pra vocês. Em qualquer maquiagem vocês vão usar essas mesmas técnicas, desde uma maquiagem mais básica até uma maquiagem mais completona assim. A diferença são os produtos, que são de maior cobertura, e também a intensidade e a quantidade de produto que você vai aplicar. Ó, já deu uma profundidade. Só pra finalizar e contextualizar a parte do corretivo iluminador. Mamá, por que eu não posso aplicar só a minha base e o corretivo iluminador na minha olheira pra cobrir? Se você aplicar o corretivo mais claro em cima da marca da sua olheira, vai acinzentar. E vai ficar aquela marca mais acinzentada, mais escura, que você não quer. Então, por isso, o corretivo de iluminar, ele só pode entrar na sua pele depois que a sua pele estiver um papel em branco completamente coberta, completamente corrigida. Assim não tem perigo de chumbar e de ficar acinzentado. E agora vamos para o pó translúcido. Vou usar o mesmo da última aula, da Laura Mercier, que é a cor Honey. Ele é amarelinho, ele também ajuda muito a neutralizar as olheiras por isso. E hoje eu vou fazer uma técnica chamada baking, que significa cozinhar. Baking é cozinhar em inglês. E é uma técnica que a gente deixa o pó aplicado aqui, cozinhando na nossa pele. Isso vai fazer com que fique mais iluminado e mais selado. Como a gente aplicou muito produto líquido aqui, é importante ficar super seladinho. E o que é essa técnica baking? A gente aplica o pó e deixa ele assim, ó, com excesso mesmo, pra ir curtindo na pele, cozinhando. E quando a gente tirar, vai estar completamente liso, selado, iluminado. Não vai ter perigo de, quando a gente aplicar a sombra e tudo mais, borrar na parte de baixo, porque vai estar completamente selado. E vai ser uma região com menos linhas de expressão. Você vai sentir. Se você tiver linhazinhas aí, você usa um corretivo de qualidade, por favor. Com essa técnica e a quantidade exata de pó que você deve aplicar, não vai acumular nem craquelar. Então vai ficar bem perfeito e bem lisinho abaixo dos olhos. Mamá, qual é a quantidade de pó exata? Eu sempre molho a parte flat da minha esponja até ela ficar esbranquiçadinha, só que sem ter produtos assim, tipo camadonas de produtos, porque é aquela mesma coisa que eu falei, não adianta aplicar a base, o corretivo leve e vir com muito pó, que vai ficar horrível, vai ficar super pesado. Ó, vou fazer o baking aqui também. E aí, mamá, a gente vai deixar assim? Sim, nós vamos deixar assim até finalizar o resto da pele. Agora eu vou usar um pó compacto pro resto do meu rosto, porque a gente precisa selar essa base, essas camadas todas que nós aplicamos. Então eu vou usar um pó da Kiko, porque eu também não quero aquela pele super seca, super mate. Eu acho que isso não cabe mais, como eu falei pra vocês. É legal ter um brilhinho, uma carinha de saúde. Então eu vou aplicar nas outras regiões onde não tem o baking, tá? Tem gente que gosta de fazer o baking até no nariz, mas eu acho que não é necessário. Gosta de fazer no centro da testa também, e aí fica aquele contornão super marcado. Eu não acho que seja necessário, eu acho que isso aqui já vai entregar aquilo que você precisa. Agora, depois de já ter curtido bastante esse pó no nosso rosto, com o pincel mesmo que você aplicou o pó no resto do rosto, que no caso seria um pó um pouquinho mais escuro, um tomzinho mais escuro que esse, pra manter esse contorno já natural do seu rosto, você vai só, ó, varrer e limpar.
tá vendo? E olha como ficou. Eu vou chegar até mais pertinho pra vocês verem. Cadê as olheiras que estavam aqui? Cadê? Cadê? Fala pra mim, cadê as olheiras que estavam aqui? Agora eu te ensinei os meus truques, meus macetes pra acabar com as olheiras definitivamente. E é uma coisa que eu nunca ensinei no canal, hein? Nunca ensinei no Instagram, em lugar nenhum. É uma coisa super exclusiva pra vocês que estão aqui, pra esse grupo seleto que se inscreveu, que quer participar do desafio e tudo mais. Pele sequinha, matificada, agora a gente vai pra contorno, blush e iluminador. Vou usar uma paleta de contorno da Oceane, que eu comprei recentemente. Fazia tempo que eu não comprava paleta de contorno porque eu realmente não tava usando muito contorno. E essa paleta é legal porque ela tem também tons de blush, ó. Aqui já teria o pozinho pra iluminar, que seria esse pó mais amarelado pra gente passar aqui, mais branquinho e com fundo amarelado pra gente passar aqui abaixo das olheiras por conta daquela parte de neutralizar. No caso, eu não vou usar ele porque eu já usei o outro pó que me agrada mais. E aqui a gente tem um tom mais frio e mais escuro, que seria pro contorno. Hoje eu vou usar ele, mas de uma forma bem leve, pra mostrar pra vocês que dá sim pra gente fazer o contorno, dá sim pra gente usar esse produto que você tem aí da moda passada, da moda das Kardashian, daquela cara super contornada, só que de uma forma leve, que fique natural, que fique bonito e não fique over. Então, com o pincel chanfrado, que eu falei pra vocês que era o pincel pra contorno, eu vou pegar uma pequena quantidade dele misturada com esse aqui, ó, mais bronzeadinho. E aí, mamá, qual é o lugar correto pra aplicar o contorno? Lembram quando eu falei das 3 linhas imaginárias? Nunca esqueçam isso, é uma dica muito preciosa. A gente tem que aplicar o contorno abaixo do malar, não é aqui, não é aqui. Aqui é o blush e aqui tem que estar mais clarinho. Então sempre você vai ver onde que é seu malar. O que que é o malar? É esse ossinho aqui. Você põe um dedo em cima do malar e você sabe que o contorno é embaixo. É sempre no pezinho do seu cabelo aqui, ó. E aí você faz uma linha diagonal. Então com o pincel com a ponta maior pra baixo, faz a boquinha de peixe, marcou o contorno, tá vendo? Vou subir um pouquinho aqui pra testa, pra ficar uma coisa harmônica, porque tem que continuar, tem que ser uma coisa que se completa, não pode ser um traço perdido no seu rosto, tá vendo? E dessa forma, esfumando e aplicando pouco produto, você não vai ficar com aquele aspecto de tração, sabe? Aquele contornão, aquela coisa meio maquiagem carnavalesca, entendeu? Que sim, foi muito moda, foi muito tendência, Kardashians arrasaram com essa tendência, a gente também, só que agora eu acho que é uma forma adaptada, melhor, mais natural de usar o contorno. Agora aqui, ó, no maxilar também. E vocês perceberam que eu não tirei o pó do baking aqui justamente pra mostrar pra vocês como que a luz e a sombra atuam na nossa pele. Agora sim que eu apliquei o contorno no meu maxilar, eu vou remover o excesso. E aí você consegue também usar o baking, onde você aplicou o pó aqui entre o maxilar e o malar, de medida para você aplicar o seu contorno abaixo do malar e pra você aplicar aqui no maxilar também. E aí, como eu falei pra vocês, eu gosto sempre de completar. Aqui no pezinho do cabelo, eu vou tentando unir. Ó, da mesma forma. E uma coisa legal de falar pra vocês, até onde vai o contorno? Até aqui? Não. Sempre até o meio do rosto, o meio. Você vai começar no pezinho do cabelo e vai vir até o meio. Porque se você vier até aqui, vai ficar um negócio grotesco. Você tem que pensar que isso aqui tem que ficar marcadinho e destacado. Então é só essa região aqui até o meio, tá vendo, ó? Sempre pegando pouco produto, tira o excesso, não vai com sede ao pote. Melhor construir devagar do que ter que corrigir depois. E eu já vou também contornar o meu nariz. Da mesma forma, com a mão bem leve, pra não ficar aquele nariz super marcadão, os mesmos produtos. Eu pego só um pouquinho de produto, tiro o máximo que eu consigo do excesso. Como que é o contorno do nariz certinho? Ele vem do pezinho da sobrancelha até a ponta do nariz. Não esquecendo de fazer sempre esse traço um pouquinho mais pra dentro do centro do nariz. Não mais pra fora, porque se você fizer muito aqui na lateral, vai alargar o seu nariz. Mas também não faça um traço junto no outro, tá? Tem que ter um espaço, tem que ser mesmo na curvatura do seu nariz. Na hora que começa a curvar, é ali que você tem que fazer o contorno. E o triângulozinho aqui embaixo. Ó, vocês conseguiram perceber que o meu contorno seguiu uma linha bem retinha? E eu sempre gosto de tirar o excesso do meu contorno. E mesmo tirando o excesso, a galera ainda fala que eu contorno demais o nariz. Mas eu gosto, gente. Eu acho que fica muito mais delicado, mais fininho, sabe? Agora a gente pode ir pro blush, finalmente.
Vou usar 2 blushes hoje, misturadinhos. Adoro fazer mistura de blush pra atingir uma cor muito única. Vou usar o Cherry, da linha Mariana Saad, e um da Kiko Milano, que é da coleção Arctic Holiday. Dreaming Coral. Todo mundo procura esse blush quando eu posto. E essa coleção é uma edição limitada de Natal, porém eles têm a cor muito parecida na coleção deles de linha, tá? Misturo esse daqui, que tem um iluminado muito bonito. Olha o brilho dele. E o Cherry, que também tem umas partículas de brilho. E eu gosto muito de blush iluminado, e é uma questão de gosto mesmo. Tanto cor de blush, quanto se ele tem pigmentos iluminados ou se ele é mate. Então fica muito a critério de vocês. Usem o que vocês gostarem mais. O porquê que eu acho que o blush com partículas iluminadoras fica mais bonito? Porque ele dá viço. Ele dá aquele brilho delicado pra pele. Agora a gente tá ficando com carinha de saudável, carinha de viva, né? Porque até então... E onde que é a linha do blush? Já ensinei isso pra vocês. Sempre vindo da maçã do rosto e acima da linha do contorno. Olha o contorno aqui e olha o blush aqui. E ele segue o contorno. Um pouquinho no queixo também, pra dar aquela carinha de saúde, no centrinho do nariz. Isso também é uma coisa muito particular. Se gostar, faça. Se não gostar, não vai mudar nada. Não é um processo que precisa acontecer na sua maquiagem. E agora podemos seguir com o iluminador. Também escolhi um da linha Mariana Saad. É esse iluminador em pó. É um pozinho solto. Ele fica lindíssimo e não fica esbranquiçado. Ele entra muito bem no tom do blush, ó. Olha isso, Brasil! Porque uma coisa também agora que eu gosto de equilibrar muito é o tom do iluminador. Antes eu gostava sempre de iluminadores mais branquinhos. Agora eu gosto dos que tem esse efeito mais espelhado, porém que tem um fundo mais dourado. E aí, o que que eu faço com aqueles que eu tenho aqui, que são mais branquinhos? Eu misturo um com o outro e sempre tô usando os meus produtos, eu não descarto nada, tá? Isso também serve para aquela base que é muito mais clarinha que o seu tom de pele, que você ganhou de alguém, aí de uma prima. E aí você fala, putz, o que eu vou fazer com essa base? Eu vou ter que descartar. Não, é só você comprar um tomzinho mais escuro e misturar no arquinho do cupido, e pegando contorninho aqui, ó, que eu acho que dá também um toque especial. Gosto muito, quando eu faço uma maquiagem assim mais pesada, de aplicar iluminador no contorno dos lábios, assim, ó. Detalhinhos que fazem a diferença, tá? Agora eu volto com o pincel de blush, sempre pra fazer aquela transição, aquela união das cores. Agora fala pra mim se não tá um rebocão, uma pele super corrigida, com camadas, com cobertura, porém com aspecto natural. Tá vendo que não parece que tá carregado de maquiagem? O foco hoje era a preparação da pele reboco, né? Dessa pele mais com cobertura completa. Porém, eu não poderia deixar de fazer um olho babadeiro, sendo que a gente tá com uma pele incrível. Por isso eu trouxe uma paletinha que eu tô amando, The Natural Nudes, da linha Born This Way da Too Faced, que é aquela linha que eu falo pra vocês, muito legal, que tem acabamento de pele natural, e ela tem vários tons de nude que eu amo. Vou pegar aqui, ó, esse tom que é o nude misturado com o cocô, que é um pouco mais quente, e vou aplicar no meu côncavo. Eu sempre começo por essa parte de aplicar no côncavo, porque já dá profundidade, já segue a linha do contorno, né? Só que no olho de hoje eu vou trazer esse pincel mais pra pálpebra também. Eu vou deixar tudo mais marronzinho, não só aquela linha de côncavo. Eu vou trazer pra minha pálpebra inteira e vou esfumar bastante. Sempre lembrando do gateado com a sombra, que eu acho que alonga o nosso olhar. Se você tiver o olho bem redondinho, testa, vê se funciona pra você. Eu acho que fica super legal. Só que se não te agradar também, aí você segue de uma forma mais leve. Mas tenta sempre puxar um pouquinho pra fora, sabe? Porque se você fizer muito bonequinha, muito redondo, você não tem amplitude do olhar. Agora com um pincel bem pequenininho, eu vou pegar esses dois tons aqui, ó. E ó, vou aplicar bem aqui no meu cantinho externo, seguindo o formato da sombra mais puxada, né? Já esfuma com o próprio pincel. Eu aplico sempre no canto interno, vindo até o meio do olho, tá? Não mais do que isso. Quase que o meio do olho, nem chega ao meio mesmo do olho. E sempre fazendo como se fosse um triângulo deitado. Tá vendo? Ó. Entenderam?
Agora, vamos voltar com o pincel de esfumar e fazer a transição. Porque vocês estão vendo que já deu diferença? Só uma passadinha que eu dei aqui tá bem mais intenso e mais marcado. E o legal é ficar uma coisa que não tem começo, não tem fim. Ela tá fundida uma na outra. Tem uma transição. Agora, você quer o truque maior, amor? Eu vou ensinar pra vocês. Volta com o pó, pega uma pontinha assim, ó, desse pó e vem aqui na rabetinha, no pezinho, no seu cantinho externo e faz uma marcaçãozinha assim, ó. Você vai ver que a sombra vai ficar retinha. Esse é o segredo do babado. Não precisa usar o cartão de crédito, não precisa usar durex. Aí deixa aqui, ó, naquela técnica do baking que eu ensinei vocês. Ó, segue o esfumado aqui pra cima. Agora vamos para um brilho. Vou usar uma sombra dourada, um pigmento prensado. Eu prefiro usar os pigmentos prensados, que são essas sombras assim, ó, mais metalizadas. Ó, quando eu aplico na minha mão, ó como ela fica. Isso é um pigmento prensado. Quando a sombra for assim, com esse efeito mais molhado, quando você apertar o dedinho nela e você sentir que afunda, é porque ela é um pigmento prensado. E eu prefiro usar os pigmentos prensados com o próprio dedo. Isso é uma coisa minha, é uma coisa, como eu disse pra vocês, que eu ia tentar trazer as dicas pra deixar mais fácil e mais prático possível. Eu acho muito prático usar o dedo pra fazer isso. Você pode super usar um pincel de pálpebra. Vou misturar um pouquinho com uma outra cor aqui mais champanhe. Olha que metalizado que fica. Gente, essa paleta é um babadinho. Também desse jeito eu sinto que esfarela menos aqui. Bem que poderia esfarelar o que quisesse, né? Porque o que tá selado aqui vocês não têm uma noção. E aí você vai passar em cima do marrom escuro que você passou antes? Claro que não. Você vai seguir onde tava com um buraquinho, onde tava sem sombra. E ó, sem subir aqui do côncavo, tá? Sempre na pálpebra móvel, só na parte que dobra. Agora vamos ser bonitinha? Vamos usar o pincelzinho, lápis pra iluminar o cantinho. Vou usar, eu sempre uso o mesmo iluminador que eu uso no rosto. Você pode usar alguma cor da paleta que você tiver aí, claro. Mas eu sempre gosto de usar o iluminador, porque eu acho também que faz uma conexão. Agora tá na hora da gente tirar esse pó daqui, né, minha gente? E ó como limpou aqui embaixo. Como ficou mais retinha a sombra. Dúvida sobre onde aplicar esse pontinho de luz. É sempre, ó, nessa curvinha do canto interno. Não vem mais pra perto do nariz, tá? É sempre até o finalzinho do olho. Não avança, que aí não dá certo. Fica uma coisa fora da área ocular, digamos assim. E agora vamos para um delineador. Vou fazer um delineador babadinho aqui com o Cat Eyes, que é a caneta delineadora da Mari Maria. Diquinha aqui, ó, para um delineado de sucesso. Sempre eu gosto de começar ele na parte externa, vir até o meio e depois do meio vir até o canto interno. Ou fazer do canto interno pro meio e do canto externo pro meio, sempre se encontrando. Mas não precisa começar ele inteiro, porque ele pode se encontrar e você pode fazer ele por partes, vai ficar muito mais fácil para você. A canetinha sempre deitada. E aí você vai seguir o desenho da sombra que você fez. É um triângulo, vocês estão vendo? Fez a pontinha? Vamos passar pro resto da pálpebra. Uma diquinha extra aí pra vocês de delineado. Eu sempre gosto que a ponta do delineado, ela termine meio que infinita. Essa puxadinha que eu sempre dou assim, ó, com a unha, é muito boa. Como minha marquinha registrada, vou fazer um gatinho interno. Sempre comece seguindo o traço de cima e não precisa puxar muito. Com a mão bem leve, gente, pra evitar de errar. É só uma puxadinha que vai dar um efeito especial. Claro, com delineado, que é o foco da maquiagem, talvez, daria pra gente puxar um pouquinho mais? Daria pra gente puxar um pouquinho mais. Mas eu tô tentando fazer uma maquiagem que também fique comercial pra você. Agora, olha, eu usando o pincelzinho leque pra tirar um pouquinho de pigmento que ainda caiu na minha maquiagem. E a importância de estar muito bem selado é justamente pra, nesse momento, não absorver na sua pele. Uma última dica de delineado, gente. O delineado,
que fica sofisticado, bonito. É aquele que começa mais fininho e vai engrossando à medida que ele vai chegando ao final do olho. Então não dá pra você começar ele com o mesmo traço grosso que você vai terminar no final. Dá em determinados casos, se for uma maquiagem que é específica, é um delineadão mais marcante, mas não é o caso que a gente tá falando aqui, tá? Bom, agora vamos para a máscara de cílios. Vou usar a Climax da NARS, que eu amo, que eu acho que super completa. Não vou usar Curvex hoje porque, sim, eu vou colar uns cílios postiços porque essa pele merece e vocês também. Mas pode falar, eu dei várias dicas muito boas, né? Muito fundamentais aí que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Depois dessas dicas, dessas aulas do desafio, gente, vocês vão finalmente conseguir quebrar esse tabu de que maquiagem é difícil, que você não consegue, que você não pode. Lembrando que a prática é muito importante. Então prometam pra mim outra coisa, que vocês vão praticar tudo que vocês estão aprendendo aqui, porque eu tenho certeza que na prática vocês vão conseguir chegar no resultado 100% que você não vai acreditar. Você vai falar, nossa, mas como assim eu também sou capaz? Sim, amor, você também é capaz e você vai chegar lá. E maquiagem, gente, não é só sobre produtos, é uma coisa muito ligada à autoestima, amor próprio. Eu acho que a maquiagem, ela tem esse poder, ela significa muito mais do que só produtos e só é válida para aquelas pessoas que curtem saber mais sobre produtos e conhecer coisas diferentes. Não. A maquiagem, ela traz a feminilidade muito mais aguçada, deixa você mais feminina, mais bonita, mais segura, mais forte, que é muito importante para os dias que estamos vivendo. Eu sinto que no dia que eu faço uma maquiagem poderosa, amor, ninguém pode comigo nesse Brasil, ninguém. E você também pode fazer tudo que eu tô fazendo aqui, você também pode se sentir poderosa, se sentir maravilhosa. É isso que eu quero, essa é a minha intenção com esse desafio, gente, é tirar essa mulher aí de dentro de você, que é poderosa, que é linda, que é maravilhosa, mas ficar com medo de se arriscar. Não tenha medo. Eu tenho certeza que depois de vocês mudarem a relação da maquiagem com vocês, isso vai entrar na rotina de vocês, vai fazer parte da vida de vocês. E vocês vão ver muito mais força na mulher produzida. Agora vamos finalizar, mamá, que eu tô cansadinha de ouvir você. Vou usar uns cílios. Esse aqui que eu tô usando é o Demi Wisps da Kiss New York, é o meu preferido. Ele é muito legal porque faz o formato que eu gosto de gatinho no olho, então ele começa menorzinho e termina grandão. E também ele encaixa exatamente no tamanho do meu olho. Ele tem um tamanho muito bom, viu? Pra quem tem olhos não tão grandes, ele tem um tamanho muito bom. Essa colinha da Duo também vou deixar de dica pra vocês. Pra cílios postiços ficar bonito, ficar natural, não parecer, eu sempre aconselho vocês a escolherem colas transparentes. Se for nesse estilo aqui dessa Duo, que é até mais azulada, é o melhor dos mundos. Ela ainda tem um aplicador que é super fácil pra você aplicar nos seus cílios postiços. E também ela tem um ponto que você consegue identificar que é a hora de colar os cílios. Quando você aplica nos cílios e ela começa a ficar azulada, é porque tá na hora de colar os cílios. Ai, não consigo, ai, não sei a hora, ai, nunca fixa, sempre gruda e desgruda, vira uma lambança. Tem que esperar secar. 30 segundinhos, gente. Diquinha também pra colar cílios. Eu opto por colar com os dedos porque eu me adaptei assim, pra mim é mais fácil, é mais prático, é mais rápido. Mas se você preferir colocar com a pinça, sentir mais segura, se o dedo for muito grande, você não enxergar, enfim, tente com a pinça, tá? Mas faça isso que eu tô explicando pra vocês. Coloque primeiro os cílios no meio do olho e depois cole as laterais. Eu sempre venho por cima assim, ó, dos meus cílios, encaixo ele e aí eu vou colando as laterais. E aí uma dica também, pra pontinha não soltar, é você fazer assim, ó. Aperta a pontinha pra baixo, até ela grudar. A mesma coisa com o canto externo, ó. Empurra. Pega os cílios assim no dedo e empurra. Vocês estão vendo, né, que conforme as aulas vão passando, eu vou me soltando aqui, vou ficando menos profissional, mais louca. Confesso que eu tava um pouquinho nervosa, queria passar uma seriedade, uma coisa tipo bem professora, entendeu? Mas já tô me familiarizando com a coisa, então... Tá vendo? Eu também tenho as minhas inseguranças, também tenho os meus momentos de medo. E é normal, somos seres humanos. Depois de colado, tudo certinho, espera ele secar o seu olho um pouco. E aí a gente vem com aquela dica que eu falei do Curvex, tá? Que é pra você unir os seus cílios natural com os cílios postiços. Bem de leve,
no mesmo lugar, ó. É só, ó, vou até chegar mais perto. Só encosto, eu não tô fazendo força, ó. Porque a máscara de cílios que você aplicou antes e a cola, elas vão já fazer um... Entendeu? E agora vamos tirar essas prisilinhas, que não precisa mais, já estamos poderosas, já estamos maravilhosas. Vamos terminar com batom. Hoje eu vou usar o Half and Half da MAC, um dos meus nudes preferidos. Ele é mais clarinho. Sempre faço o contorno do seu lábio com batom. Não precisa pegar a pontinha do batom e ficar contornando como se fosse um lápis. Deita ele assim, ó, encosta o batom em bala no seu lábio e acompanha o contorno. E pra gente só dar um toquinho especial, vamos botar um glossinho aqui? Eu vou usar um gloss que eu amo da Kiko Milano, sempre posto esse gloss pra vocês. Os gloss da Kiko Milano, gente, são perfeitos. Não é aquele gloss que fica peguento, sabe? Ó, não fica peguento. O que tá faltando? Sobrancelha. E pra uma sobrancelha, pra uma pele assim poderosa, rica, maravilhosa, de alta cobertura como essa, não dá pra gente fazer uma sobrancelha muito naturalzinha, sem muita correção. Vai ser aquela sobrancelha hiper perfeita. Dica de correção de sobrancelha: acompanhem a anatomia da sua sobrancelha. Eu gosto sempre de falar que o mais natural é o mais lindo. Então assuma a sua sobrancelha natural, que eu tenho certeza que ela vai combinar mais com o seu rosto do que qualquer outra. Eu digo isso por experiência própria, porque a minha sobrancelha, depois que eu deixei ela crescer e ela ficar no formato natural dela, todo mundo falou: nossa, mudou muito o seu rosto, nossa, como ficou diferente. Eu assisto vídeos meus antigos e eu acho super estranho, sabe? Então eu tenho certeza que isso também vai fazer diferença na vida de vocês. Então hoje faremos uma correção bem completinha. É aquele mesmo produto que eu usei na última aula. E dessa vez eu vou corrigir bem mais os espacinhos, vou deixar mesmo um desenho mais perfeito. Uma coisa importante que eu posso falar sobre sobrancelha pra vocês, que é ideal que ela não fique tão marcada, porque fica feio, chama muito mais atenção. Você trabalhou tanto nesse delineado, por que você vai chamar atenção só pra sobrancelha? Ela tem que ser esfumada, tem que ser uma coisa natural, sofisticada, assim como toda a pele e o olho que eu ensinei pra vocês. Então, ó, eu vou preenchendo os espaços, vou deixando ela mais escura, mais preenchida mesmo. Gosto de pentear pra cima, se você não gosta, penteia mesmo no formato natural. O pelinho, ele começa mais grosso, ele termina mais fino. Então o traço que você for fazer também tem que ter esse efeito, tá? O pezinho da sobrancelha nunca pode ultrapassar o delineado, eles têm que ficar juntos. E eu que estou muito viciada em sobrancelhas penteadinhas pra cima e bem fixas, né? Uma coisa que eu tenho pavor é de trocar de roupa quando eu tô em shooting, em sessão de fotos, e a sobrancelha fica bagunçada. Então isso aqui salvou minha vida. E mesmo que você não goste dessa sobrancelha Flow Brows, que é bem penteada pra cima, vai salvar a sua vida também. Ele é um gelzinho de sobrancelhas da Benefit que fixa a sua sobrancelha no lugar. Tem também um da Dylos, mesma coisa, muito bom, mas em conta também. Vocês que pedem indicação de produtos mais em conta, e tem a mesma função e a qualidade muito semelhante. A sobrancelha penteada, ela deixa o olhar mais penetrante, assim, deixa o olhar mais pá! Senão parece que você tá bagunçada, amor. Não adiantou nada fazer toda essa sombra linda, maravilhosa. E pra deixar ela mais natural, não tão efeito gel assim, eu passo a escovinha. Vocês estão vendo quantas vezes eu uso essa escovinha ao longo da maquiagem, gente? Muitas. Finalmente, make finalizada. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula. Tenho certeza que foi uma aula muito esclarecedora, uma aula longa, pesada de muito conteúdo, muita dica e coisas que vão mudar completamente a sua preparação de pele. E ainda mais uma preparação de pele tão especial para ocasiões especiais como essa. Não esqueçam de assistir todas as aulas, todos os dias do nosso desafio, essa uma semana de desafio. Vai ser muito importante, muito agregador para você ampliar o seu conhecimento sobre maquiagem, e também muito importante porque ao final dessa semana eu tenho uma mega surpresa pra vocês, que eu tenho certeza que vocês vão amar demais. Então assistam todas as aulas, cada aula se completa, cada aula fala de um assunto diferente e a gente consegue subir mais um degrauzinho da nossa make. Então eu vejo vocês na aula de amanhã. Muito obrigada pela aula de hoje, por estarem aqui comigo, por dedicarem um tempinho aí do seu dia pra aprender um pouco mais sobre maquiagem. Eu fico muito feliz disso mesmo. Um super beijo no seu coração e até a próxima aula. Tchau!